estamos de volta. Descubra agora quando é necessário buscar um advogado eleitoral. O ideal é sempre procurar o advogado, procurar o profissional antes da eleição. Quanto tempo antes? Se o cidadão já sabe que vai disputar a eleição, a partir do momento que ele toma essa decisão, é importante ele buscar assessoria jurídica. Por que é importante? Ele precisa ter 1 ano de filiação partidária antes de entrar no processo. Uma vez ele tendo entrado no processo, ele precisa ser aprovado em convenção. E uma vez ele aprovado em convenção, ele irá fazer o registro. E agora, com os novos requisitos da ficha limpa, muitas vezes o candidato ou o pré-candidato nem tem ideia do que ele precisa sanar, resolver antes de ser o candidato. Então, se ele tem uma consultoria jurídica, a consultoria resolve a burocracia para ele. E eu já tive vários casos de candidatos que disputaram a eleição e, por vezes, não conseguiram, mesmo tendo vencido a eleição, não conseguiram tomar posse no cargo porque seus requisitos não foram atendidos. E depois que esse candidato toma posse, essa consultoria ainda é necessária? Ela continua sendo muito necessária porque após a posse, hoje a legislação ou as legislações são muito amplas. E o gestor público, seja o parlamentar, seja o executivo, seja a função qual ele ocupa, ele não tem condições de saber toda a legislação. Então ele precisa que os profissionais lhe assistam para ele não cometer equívocos que venham comprometer suas eleições futuras. Com que órgãos esse advogado lida diariamente no trâmite desses processos? Os órgãos os mais variados possíveis. Tanto os órgãos administrativos, INSS, Receita, como os órgãos de tribunais de contas, aprovação, não, gestão de contratos dessa natureza, como também as atuações judiciais dos tribunais envolvendo principalmente as causas de natureza cíveis e criminais. O mercado nessa área, ele é promissor? Ele foi menos promissor, hoje ele se tornou mais promissor e, sobretudo agora com a ficha limpa, a demanda eleitoral ela é muito mais exigente. E o público que busca pelo profissional se ampliou em muitas vezes. Contudo, o mercado ainda tem poucos profissionais que entendem da mecânica do direito eleitoral. Esse é um ano especial para o país, por causa da ficha limpa que falamos aqui tantas vezes, uma lei de iniciativa popular. Qual é a visão que o senhor tem a respeito desse assunto e dessas eleições de 2010? A minha visão é que essa lei foi o que de melhor poderia ter acontecido. Ela reúne o que tem de mais moderno, o que o país precisa para uma eleição mais limpa, mais transparentes, com pessoas, com candidatos mais qualificados para uma eleição. Os conhecimentos para uma área tão dinâmica estão em jornais, revistas, TV e no dia a dia. O advogado eleitoral indica também livros para um bom aprendizado. Eu indicaria o Direito Eleitoral e Processo Eleitoral de Marcos Vinícius Furtado Coelho, porque é um livro que ele vai te dar base para aquilo que é essencial no dia a dia. Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Aqui tem direito penal eleitoral e direito político. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Direito penal eleitoral. Perfeito. Se a gente fala de crime eleitoral, tem que ter um penal no meio, Tem que ter né? um penalzinho no meio. Olha só. E o segundo é a radiografia da lei das eleições. Então, por que que esse também é interessante? Porque ele vai pegar artigo por artigo e vai apresentar comentários àqueles artigos. Então, vai diluir, vai tornar mais fácil a compreensão. Essa é a radiografia, viu, João? Pois é, né? Tem mais um aí. E depois de entender a legislação propriamente dita, nós temos que entender como os tribunais, como os ministros entendem as matérias. Então, aqui é a Revista Brasileira de Direito Eleitoral. Então, vão ter julgados que vão colaborar justamente para o entendimento e para a defesa dos interesses específicos em cada matéria. Que legal. Muito bom. Para relaxar, Jackson Domênico gosta de suar a camisa e se exercitar. Perfeito para poder descansar e
voltar na segunda-feira completamente renovado. Na hora que você está pedalando ali, na hora que você está correndo, na academia, seu pensamento ainda fica no trabalho, não? Por vezes até fica, mas via de regra não. Aí você esquece, você zera tudo, justamente para ter um momento de você estar com você mesmo, você estar desligando de tudo, para quando retornar, quando estiver no escritório, poder estar efetivamente de corpo e alma. Tem a parte social de encontrar com amigos na academia, tem isso também? Tem isso que você acabou de falar, que é muito bom, além o principal mesmo, acho que é o psicológico, que fica mais liberado, você tira aquela carga toda que você tem e você volta zerado para assumir a situação e você não pode errar, você precisa sempre acertar, e você precisa estar descansado para acertar mais e acertar melhor. Então, um bom exercício é tudo de bom. É tudo de bom. Muito obrigada por essa conversa, foi muito instrutiva, espero que você tenha gostado. Foi um privilégio poder participar, poder contribuir com a TV Justiça. E você, o que achou? Achei que a partir desse momento, acho que eu tenho que fazer uma nova opção de carreira, direito eleitoral. Olha aí, ganhou uma dela. Que fantástico, muito bem-vindo. E obrigada a vocês pela participação no Carreiras. Você pode escrever para a gente dando sugestão para os próximos programas pelo carreiras@stf.jus.br e pode assistir aos outros programas Carreiras e esse, mais uma vez, pelo www.youtube.com/programa Carreiras. A gente se vê na semana que vem. Até lá!